Simpson foi acusado de assassinar sua própria esposa, Nicole Brown, juntamente com um amigo dela, Roy Goldman, no condomínio em que ela morava, na década de 90. Devido à tamanha brutalidade do duplo assassinato na época, o caso ganhou repercussão nacional, repercussão midiática nacional, assim como também expor, né, no caso, a suspeita de uma figura midiática importante, né, o ex-jogador de futebol americano e ator O.J. Simpson, que poderia estar envolvido neste duplo assassinato. No caso O.J. Simpson, Nicole Brown e Roy Goldman foram encontrados mortos a facadas na entrada do condomínio em que ela morava, em que diversas evidências, né, com grande abundância de sangue justamente na entrada do condomínio, né? Sangue, no caso, que seria da mistura de sangue da Nicole Brown e de Roy Goldman e dos possíveis suspeitos, em que essa mistura foi encontrada na entrada do condomínio, no veículo utilizado por O.J. Simpson e em sua própria casa. Tudo então levando a crer, né, e levando a polícia a acreditar realmente que O.J. Simpson seria o grande responsável pela morte de sua esposa e também pela morte do amigo de sua esposa, né, por este duplo assassinato. Mas, no caso, O.J. Simpson foi inocentado, mesmo diante de todas as verificações das provas, das evidências, perdão, encontradas na cena do crime e também de todas as análises moleculares, utilizando marcadores moleculares que comprovaram que várias amostras de sangue contidas no condomínio, no interior do veículo de Simpson e em sua própria casa eram de fato o sangue de O.J. Simpson. Então aqui eu vou mostrar a vocês algumas das evidências encontradas na cena do crime também, e quais foram algumas das alegações da defesa de Simpson que levaram realmente, né, ao júri a inocentar O.J. Simpson neste caso. Apenas a título de curiosidade, O.J. Simpson, anos depois, foi novamente acusado de delitos e ele foi pesadamente punido e julgado pela justiça americana. Muitos críticos acreditam que como se fosse realmente a justiça divina punindo O.J. Simpson por este crime, justamente em que ele foi inocentado em anos anteriores. Bom, então aqui algumas evidências encontradas pela polícia, né, e verificadas pela perícia forense na época, várias delas a partir de amostras de sangue encontradas no local do crime, no carro, no veículo utilizado por O.J. Simpson e em sua própria casa. Então, gotas de sangue, né, na casa de Nicole Brown, que foram coletadas no dia 13 de junho, né, sendo essas 5 gotas logo na saída da casa, foram então verificadas, né, a partir da análise molecular de DNA, né, de marcadores de DNA, sendo verificadas pertencentes a O.J. Simpson, sendo que a defesa refutou esta hipótese, que essas amostras eram de Simpson, a partir de uma degradação pesada, né, de uma alta degradação do que seria o real, o DNA real, o DNA do assassino real que matou Brown e Goldman, né? Além disso, a defesa também alegou a contaminação de amostras durante a investigação, a fase de investigação que acontecia nos laboratórios de perícia forense, ok? Então, essa foi uma das alegações da defesa para inocentar Simpson. Em outra alegação, né, a polícia, no caso, e a perícia analisou manchas, né, no portão de entrada da casa de Nicole Brown, né, em que 3 manchas, possivelmente manchas de sangue, foram verificadas, em que se comprovou que o DNA também era de Simpson, né. A defesa alegou, então, que as amostras das manchas coletadas foram plantadas pelos próprios policiais antes, né, da coleta de fato oficial que ocorreu no dia 3 de julho.
Outras manchas, também possivelmente de sangue, foram encontradas no veículo de O.J. Simpson, né, em que 5 manchas foram encontradas ao redor do veículo, uma impressão digital contendo sangue também foi encontrada e manchas foram encontradas no painel central do veículo, sendo que na análise de DNA, as amostras davam então realmente compatibilidade com o material genético de Simpson nas 5 manchas, né? E, no caso, existia também, na impressão digital, né, contendo sangue, DNA de Brown, né, e havia uma mistura do DNA de Simpson e de Goldman, né, amigo de Brown, né, no painel central do veículo. Já a alegação de defesa, ela mostrava que a amostra de DNA de Simpson presente no veículo, ela estava presente devido a razões não relacionadas com o crime. A defesa também alegou que o detetive designado para o caso, Mark Fuhrman, plantou as amostras, né, de sangue que estavam contidas na impressão digital e que os controles laboratoriais utilizados falharam na análise da mistura do painel central do veículo. E aí, em outras alegações, né, a partir de outras amostras, ocorreu então uma segunda coleta de manchas, né, no veículo. 3 manchas foram verificadas e havia então uma mistura de material genético de Simpson, de Brown e de Goldman, né. E aí a defesa alegou que o sangue foi plantado no veículo entre a ocorrência do crime e a sua coleção. Bom, e para finalizar aqui, né, após então verificar outras amostras, né, a última amostra ela foi realmente muito importante, pois ela foi, baseada, na coleta de luvas que foram encontradas, né, nos terrenos da casa de Simpson, né, e em que essa luva continha então sangue que foi então analisada posteriormente, né. 15 manchas de sangue foram então identificadas nessas luvas de couro que foram encontradas no dia 13 de junho, no terreno da casa de Simpson, em que essas manchas então continham DNA de Goldman, Simpson e de Brown, né. Sozinhas, né, essas manchas, no caso aqui amostras individuais de cada pessoa, e então também no caso com uma mistura. E a defesa alegava então que a luva ela foi removida da cena do crime e plantada, né, pelo detetive Mark Fuhrman, e que o DNA de Simpson estava presente porque houve contaminação laboratorial. Então, eu proponho, né, a vocês, queridos estudantes, que vocês então, possam então, de posse dessas evidências, fazer então a sua própria interpretação, se O.J. Simpson era ou não realmente, culpado pelo assassinato duplo assassinato, né, pelo assassinato de Nicole Brown e de Roy Goldman, naquela época da década de 90, né. E aqui está a imagem icônica, né, do julgamento de O.J. Simpson, em que ele foi então, ele foi solicitado a utilizar, né, não as mesmas luvas, mas luvas idênticas àquelas que foram encontradas no terreno de sua casa, para então verificar, no caso, se as luvas eram compatíveis, né, com as mãos de O.J. Simpson. Então essa imagem ela é icônica, né, do julgamento do caso, e ela também foi, replicada no filme que aborda realmente a resolução desse caso criminal, que foi muito famoso na década de 90, né, abordando então o possível envolvimento desse importante ex-jogador de futebol americano e ator americano no no possível duplo assassinato de sua esposa e do amigo de sua esposa. Bom, gente, é isso. Chega então ao fim a nossa disciplina remota de marcadores moleculares. Eu gostaria de dar aqui um muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa disciplina até o fim. Eu espero realmente que vocês tenham gostado da nossa disciplina de marcadores moleculares no formato remoto, ok? Realmente foi uma experiência muito interessante poder utilizar a plataforma do YouTube para poder dar continuidade à nossa disciplina, né? Na forma gravada, na forma remota,
ok? E eu espero que vocês realmente tenham aprendido bastante com os tópicos discutidos ao longo de toda a disciplina, ok? Então, essa é a última vez nesse semestre que eu desejo a vocês um forte abraço, espero que todos fiquem bem e até então, uma próxima vez. Abraços.